Boa noite, queridos irmãos que estão acompanhando a nossa palestra de quarta-feira da Casa Espírita Amor e Caridade. Hoje a gente tem um convidado especial, que é a primeira vez que ele está aparecendo aqui para a gente, que é o Gabriel. Olá, Gabriel. Oi, gente. Eu sou daqui de Frutal. Eu conheço a Jordana através do Grupo Espírita Universitário. E eu tô aí para fazer a palestra de hoje. Gabs, também é Gabriel, também conhecido como Gabs para os mais íntimos. Bom, vamos esperar um pouquinho então, Gabriel. Só para a gente esperar algumas pessoas chegarem e aí a gente começa a nossa prece, tá bom? Tá bom. Já tem algumas pessoas que chegaram. A Virgínia, que é a trabalhadora da nossa casa. Oi, Virgínia. Luciana também está dizendo boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Vamos esperar um minutinho, né? Boa noite, Carmen. Bom, agora que já tem algumas pessoas aqui com a gente, acho que a gente pode começar a fazer a nossa prece. Vamos lá? Então vamos, gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, permitir que o nosso coração se acalme, permitir que o nosso cérebro se acalme de todos os pensamentos, todas as inquietações, todas as dificuldades que a gente teve durante o nosso dia, durante a nossa semana. Vamos levar a Deus todas essas coisas que nos perturbam durante a semana. Vamos abrir o nosso coração para Deus nesse momento, contar para Ele das nossas dificuldades, contar para Ele dos nossos medos e pedir a Ele para que possa, nesse momento, serenizar o nosso coração. Que possamos abrir os nossos ouvidos para escutar os ensinamentos que serão passados hoje, as reflexões, mas que, antes de tudo, a gente possa também abrir o nosso coração para acolher esse ensinamento, para permitir que ele mude a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de refletir e, quem sabe, a nossa forma de agir no dia a dia também. Levamos a Deus todas essas coisas, contamos para eles os nossos medos e nos elevamos, nos fortalecemos, pedimos a Ele para que acalme nosso coração, para que serenize, para que nos ampare, para que nos console. Rogamos a Deus também a sua proteção na noite de hoje, para todos os irmãozinhos que vão fazer os tratamentos hoje de apometria, para que eles também sejam amparados pela espiritualidade, para que eles consigam sentir esse amor de Deus, acalmando e serenizando suas dores. Vamos pedir também para todas aquelas pessoas que estão reunidas aqui com a gente hoje, para que eles possam receber no seu lar a espiritualidade amiga, os conselhos. Pedimos, Senhor, para o palestrante dessa noite, o Gabriel, para que ele tenha calma, para que ele não fique nervoso, e para que Deus possa lembrar tudo que ele estudou, para que ele possa nos passar e nos auxiliar através da sua palavra. Rogamos a sua proteção, rogamos a sua autorização, meu Deus, para mais uma noite de trabalho, para mais uma noite de instrução, onde a gente pode se reunir e junto estudar, refletir um pouco mais sobre a sua doutrina e nos auxiliar mutuamente. Agradecemos, Senhor, porque mesmo distantes da nossa casa espírita, onde estamos acostumados a nos reunir, ainda assim podemos nos encontrar de outras formas. E para aqueles que não puderam estar, por vários motivos, que a nossa oração possa chegar também a essas pessoas, para que, mesmo não estando presentes, elas possam sentir esse amor que emana do nosso coração. E pedimos a Deus para que nos fortaleça, para sermos melhores, um pouquinho melhores do que estamos sendo agora. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare, que assim seja. Amém. Assim seja. Então,
O Gabs vai falar de uma coisa que eu considero, eu estava até conversando aqui com ele mais cedo, um assunto muito interessante, porque é um assunto que a gente tem muita dificuldade, né? E eu estava até falando com ele aqui hoje. É um tema que caiu como uma luva para mim, porque foi um dia um pouco estressante, e eu tenho certeza que várias pessoas também tiveram dias complicados. Então, muito interessante. Até então, o título, estou muito ansiosa para saber o tipo de reflexão que você vai trazer para a gente e que você possa nos auxiliar a pensar sobre isso e que a gente possa ter o coração aberto também para aprender o que está sendo dito e permitir para que isso mude a gente e ajude a gente a ser um pouco mais paciente. E, Gabs, seja muito bem-vindo à nossa casa. Primeira vez que você está vindo aqui, mas eu espero que você possa vir outras vezes também, que você possa se sentir acolhido, se sentir muito bem-vindo e aparecer mais vezes para estudar com a gente. Então, agora eu vou deixar com você. Vai lá, toca o barco. Tá bom, Jordana, eu queria te agradecer pelo convite. Quando você falou sobre a questão da palestra, quando você me convidou, eu fiquei muito pensando qual poderia ser o tema, o que que a gente poderia falar, o que que eu poderia refletir, né? E eu fiquei pensando, né? E aí, muita coisa que a gente passa justamente no dia a dia, a gente tenta encaixar numa forma de sentir paz. A gente tenta buscar paz. A gente tenta, a todo momento, estar em paz com a gente, em paz com o outro. E a gente pode perceber que nem sempre a gente consegue. Tem várias situações no nosso dia a dia que a gente se sente um pouco chateado, ou porque a gente às vezes entra em conflito com uma pessoa, ou entra em conflito com nós mesmos, coisas que a gente gostaria de ter feito, ou e a gente gostaria de ter feito uma coisa em determinado prazo, mas a gente não fez. Ou a gente gostaria de agir de uma forma com uma outra pessoa, mas não deu conta, né? E isso vai afetando a gente. Quando a gente olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da paciência, fala muito sobre daquela questão de que são coisas que acontecem, são como milhões de agulhas que vão te afetando a cada dia, né? São coisinhas ali que não são coisas gigantes e tal, mas quando vai juntando, vai ficando difícil. O fardo vai ficando pesado, parece, mas se a gente olhar um pouco para o céu, igual diz lá no Evangelho, a gente não vai sentir tanto esse fardo. A gente consegue ter um pouco mais de calma para observar as coisas. E é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui hoje, né? Dessa questão da calma, que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma para levar as coisas, a gente precisa ter um pouquinho mais de maleabilidade na hora de tratar as pessoas, na hora de tratar as nossas dificuldades no dia a dia e tal. E são coisas que eu gostaria de trazer aqui hoje. Nessa questão da insatisfação pessoal que a gente tem, a gente sabe que hoje em dia a gente está em 7 bilhões de pessoas no mundo e cada vez crescendo mais, o ritmo de crescimento da população está muito grande e tal, mas o tempo inteiro a gente está lidando com pessoas, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na faculdade, onde quer que seja. A gente está sempre lidando com pessoas. Se chegar um dia que a gente não está lidando com pessoas, não está certo. E até a gente está lidando com a gente mesmo também. E quando a gente chega num momento em que a gente está lidando diretamente com os interesses de outras pessoas e tem os nossos interesses em jogo também, vai haver frustrações. Porque vai chegar um limite em que a gente chega num limite ali que a gente tem o nosso raio de ação, mas às vezes vai afetar outra pessoa. Acontece muito de que o que a gente faz afeta diretamente. É quase como se você tivesse um vizinho que tem o mesmo quintal que você e vocês querem fazer a mesma coisa no mesmo final de semana. Você, por exemplo, quer olhar, tipo, se você quer fazer um churrasco, sei lá, tipo, e o seu vizinho quer bater uma bola. E vocês querem fazer isso no mesmo final de semana porque a família de vocês está lá, porque os amigos estão lá e tal, mas vai haver um conflito de opiniões, vai haver um conflito de vontades ali. Então acaba que, de uma certa forma, isso assim, eu estou extrapolando porque, assim, é um lugar, assim, tipo,
é uma situação que a gente não vive assim, tipo, a gente tem o mesmo quintal, mas a gente tem coisas menorzinhas na vida, no mundo. Eu preciso usar o computador agora, a minha irmã precisa usar ao mesmo tempo. Ou, eu preciso fazer isso naquele momento, o outro precisa fazer ao mesmo tempo. São coisas que vão entrando em conflito. E aí, como que a gente resolve isso? Como que a gente pode observar isso? Né? E aí, se você for parar para pensar na questão da paz, como que a gente enxerga ela? Como que a gente pode... Qual que é o limite para a nossa paz? Para um momento de paz, para um momento de calmaria? Jordana, como que você enxerga a paz? Todo dia a gente esquece de desmutar e começa a conversar, né? Acontece muito isso nos estudos que a gente faz, e a gente começa a falar, e a gente até brinca que o Gabriel também sempre deixa de desmutar, né? Mas você pode repetir a sua pergunta, por favor, Gabriel? Como que você enxerga a paz? Assim, qual que é a sua ideia geral de paz? Como que eu enxergo a paz? Eu acho essa pergunta muito complexa, porque vou citar, então, o que você acabou de falar com a gente, né? Sobre aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a paciência. E aí fala assim que, você até citou aí, né? A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que acabam com... A gente tem durante o nosso dia a dia, não coisas muito grandes que nos irritam, mas às vezes uma sucessão de pequenas coisinhas que acabam acumulando na gente, e quando a gente vê, a gente está irritado. E pensando nessa pergunta que você me fez agora, assim, pegou um pouco desprevenida, mas eu vejo muito a paz não como uma ausência dessas pequenas coisas que acabam por irritar a gente, porque essas coisas sempre vão acontecer, né? Mas como um estado de espírito, talvez, né? A gente se fortalecer para conseguir passar por essas situações, para conseguir passar por esses momentos de estresse. Então, eu vejo a paz não como uma ausência de sofrimento, uma ausência de conflito, mas como uma capacidade que a gente adquire, talvez, de passar por isso de uma forma mais pacífica, mais calma, mais branda. Acho que eu diria isso. Isso mesmo, você chegou exatamente no ponto. Da questão, você mencionou a questão da ausência de conflito ou uma calmaria, né? O mundo, assim, de uma forma geral, a gente enxerga, a maioria das pessoas enxerga a paz como sendo uma ausência de conflito, geralmente. E a gente pode até estender isso para uma questão a nível mundial, por exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, dois países, aí você fala assim, os dois países, tipo, determinados países estão em paz um com o outro. Mas será que eles estão em paz mesmo? Será que não tem, às vezes, uma coisinha ali por trás? Será que não tem alguma coisa ali que, às vezes... Porque a gente vê muito isso acontecer. Tanto que a gente vê na época da Guerra Fria, aconteceu isso. A gente estava num momento de paz. Mas o pessoal ainda estava... Mesmo assim, a gente ficou... Assim, eu, por exemplo, eu não era nascido, mas muita gente ficou com medo, realmente, porque era um momento que a gente tinha aquela tensão. E aí, será que em todo momento que a gente vê essa ausência de conflito, a gente realmente está em paz? Porque se você for parar para pensar na questão, agora, olhando a etimologia da palavra paz, ela vem do pax, né, lá no latim. E é muito semelhante com pacto, que é um entendimento, um acordo entre duas pessoas ou mais, né? E se você for analisar isso, você pode parar para pensar, não, a paz, então, é um entendimento, é um acordo entre duas pessoas. Vai chegar aquele momento, então, em que você, às vezes, não tá legal com uma pessoa, você chega, tem um acordo, estabeleceu a paz. Isso na visão mundana, na visão, tipo, geral de todo mundo. Mas aí você para pensar. Quando você, às vezes, está precisando trabalhar, está precisando fazer um trabalho de faculdade, está precisando fazer algo que é importante para você, e às vezes você está num momento que às vezes na sua casa ou no lugar onde você está não tá legal, o que que você faz? O que que as pessoas geralmente fazem, né? Fugir. Vai para, sei lá, pega o computador, vai para o parque e vai trabalhar lá. Pega alguma coisa, tipo, a nossa tendência é realmente fugir dessas situações de conflito e começar a querer buscar uma paz. Querer começar a buscar alguma situação onde não há conflito. Buscar um lugar
a nossa vontade seria que existisse um lugar perfeito onde não existisse conflito nenhum. Mas a gente sabe que isso realmente não acontece. Mas será que vale a pena a gente, sempre que a gente está diante de uma situação de conflito, a gente tentar fugir? A gente não vai precisar, a gente não vai necessariamente conseguir fugir todas as vezes, e isso nem vai ser uma coisa boa sempre também. Aí é que vem a questão, porque assim, a gente pode olhar aqui no livro do Evangelho por Emmanuel, quando Emmanuel vai comentar sobre aquela frase de Jesus, aqui ó, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Emmanuel comenta sobre essa passagem, sobre essa frase de Jesus, num texto que está no Vinha de Luz, de título Paz do Mundo e Paz de Cristo. Ele vai diferenciar muito bem essa questão da paz que o mundo enxerga e a paz do Cristo. A paz que o mundo enxerga é justamente essa que a Jordana falou que realmente não é, que é a questão da ausência de conflito ou a ausência de problemas, ou porque não necessariamente uma ausência de problemas é uma paz, né? Mas é a questão de você saber internamente, de você estar bem com você mesmo e às vezes numa situação de conflito você consegue estar em paz. Uma situação onde o mundo está caindo à sua volta, você ainda consegue estar em paz. Às vezes tem duas pessoas brigando na sua frente, mas você consegue estar em paz com aquilo, você consegue ajudar as duas. Então, a ausência de conflito não é a essência da paz. A essência da paz está na gente, é uma coisa que se cria e é uma coisa que se constrói dia a dia. E aí, a gente vai ver mais ou menos essa questão da criação da paz, né? Porque a gente vê, até aqui a gente viu que a paz, ela não é algo que se estabelece simplesmente, que acontece do nada. É uma coisa que se cria, é uma coisa que se constrói dia a dia. Então, como que a gente consegue? Porque não é fácil. Aqui no Cartas e Crônicas do Chico com o Irmão X conta a história de um moço, no capítulo 19, que chama Em Torno da Paz, que ele acorda cedo, tranquilo, lê uma passagem do Evangelho, que inclusive tem a ver com com a frase de Jesus que eu citei, e ele fala assim: ok, vou buscar a minha paz, vou tentar transformar o mundo através de mim mesmo. E dia a dia a gente às vezes faz isso, a gente precisa fazer isso, né? Todo dia a gente precisa ter um compromisso de buscar a nossa paz e buscar a paz do mundo. Mas assim que ele sai da porta do quarto dele, ele já começa a enfrentar um monte de situações que contrariam ele, e na hora ele já. Tudo que ele tinha pensado, que ele tinha feito compromisso, na hora ele já desfaz. Aí ele, pouco tempo depois, ele percebe o erro que ele cometeu, e a gente faz isso muito. E ainda é bom que a gente, logo depois que a gente comete o erro, a gente perceba. Mas a nossa ideia é que a gente deixe de cometer esse erro e comece a tratar a nossa paz como uma coisa que deva ser contínua. É algo que deve ser contínuo. Apesar de ser construído, apesar de ser algo que você tem que chegar ali e alimentar todo dia, é algo que você precisa compreender por total. Porque não adianta você simplesmente pegar e falar assim, vou me comprometer com a paz agora. Aí depois, amanhã, eu esqueço completamente, né? Então, acaba que a gente precisa ter esse controle. Porque vai chegar um momento em que isso vai ser natural. A gente vai conseguir tratar a nossa vida de uma forma que a gente vai chegar no outro, a gente vai entender as razões do outro. E a gente vai entender as nossas razões para estar diante de uma situação que às vezes é uma situação conflitante. E se a gente está numa situação conflitante, a gente entende o outro, entende a nós mesmos, a gente consegue pegar, analisar, perceber que a gente não. Que aquilo pode. Nossa, desculpa. Que aquilo pode ser diferente, que a gente pode agir de uma forma diferente diante daquelas situações, que a gente pode começar a passar a enxergar aquilo de uma forma conscienciosa, porque a gente não vai fugir de problemas. Problemas surgem na nossa vida o tempo inteiro, porque a gente está no mundo de provas e expiações.
Então, uma hora ou outra vai surgir. Não adianta a gente pegar e fugir de tudo. A gente vai chegar em casa, vai ter um problema ali para a gente resolver. A gente vai para o trabalho, vai ter um problema ali para a gente resolver. Então, a paz, apesar de ser um conceito assim muito parecido com o conceito de felicidade, que a gente não consegue conceituar plenamente, que a gente não consegue ter algo. A gente sempre fala que a questão da busca da felicidade está mais na busca mesmo. O bom da busca da felicidade está na busca. Não está em você atingir porque a gente às vezes não vai atingir. Mas tem momentos em que a gente vai conseguir ser feliz. E tem momentos em que a gente vai conseguir compreender nós mesmos e conseguir ficar em paz diante das situações. E aí vem a questão: como? Como conseguir? Como ir adiante? Como trabalhar isso dentro da gente? Como fazer com que a paz se faça presente? Né? E aí vem a questão da paciência e da parcimônia. Porque a paciência é algo que a gente fala muito na questão da paciência. A gente tem muitas palestras que falam sobre paciência, tem muita coisa. A gente gosta muito da questão da paciência, porque realmente é algo que a gente almeja muito. E a gente sempre fala que até porque é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Então, certos temas dentro da doutrina espírita, tipo a paciência, do tipo a reforma íntima, a gente fala tanto em reforma íntima, e daí a gente não conseguiu descobrir como é que faz a tal da famigerada, né? Da tal da reforma íntima, mas a paciência é um desses temas que eu acho que todo mundo tem dificuldade. E é por isso que a gente gosta de falar dela. Não, mas é assim mesmo. E acaba que tudo que a gente vê sobre paciência, a gente vê que falando sobre a paciência, a ciência da paz, né? A gente ouve muito sobre isso. E a gente brinca muito também que que a gente não pode pedir paciência para Deus, porque aí Deus vai fazer a gente vai trazer situações. Trazer problemas, você tem que ter paciência. Vai ter que ter paciência. E realmente é dessa forma mesmo, porque a gente só exercita a paciência diante da situação que é um problema, que a gente pode enxergar como sendo um problema. Então, mas além da paciência ser a ciência da paz, ela é uma caridade de espera. Né? É você saber esperar. E não só no sentido de, quando você fala esperar, por esperar algo dar certo. Não, não só nesse sentido, mas esperar das coisas apenas o que elas podem oferecer para a gente. Porque muitas das vezes a gente está, às vezes, fazendo uma tarefa de casa, assim, tipo, alguma coisa que a gente precisa arrumar a casa, por exemplo. E, diante de alguma coisa, a gente está preocupado com outra coisa, pensando em outras coisas que a gente precisa resolver e está lá fazendo, por exemplo, lavando a louça. Aí, sei lá, acabou o detergente. E a gente está preocupado com outra coisa, a gente olha para o detergente e a gente desconta no detergente. Ou a gente desconta em algo que é inanimado. A gente começa a perder a paciência com coisas inanimadas também. Não, a gente passa de pessoas para coisas inanimadas e daqui a pouco a gente está perdendo paciência com nós mesmos. Então, é algo que realmente não é fácil da gente conseguir. Igual você falou, Jordana, não é fácil a gente conseguir ter paciência com as coisas. Mas é esperar exatamente aquilo que a pessoa ou aquela coisa pode oferecer para a gente, nem mais, nem menos. Quando a gente espera mais, a gente vai entrar numa frustração tão grande e a gente está esperando de uma pessoa algo que é dela, que ela tem a propriedade sobre ela mesma, ela que consegue viver, que está vivendo aqui na Terra e que tem o seu livre-arbítrio, né? Então a gente não pode esperar do outro que ele faça muito mais do que ele possa oferecer para a gente, nem menos também. A gente também tem que ser justo com a pessoa. E aí acaba que, se a gente consegue... você ia falar, Jordana? Acho que... enquanto você está falando, eu estou tendo uma reflexão aqui, pensando muito sobre isso que você está falando. Porque eu estou lendo o livro Paulo e Estevam, nesse momento. Acho que até na quarta-feira passada eu comentei sobre isso. Então, todas as minhas reflexões do momento estão girando em torno desse livro, né? E vem uma coisa bastante interessante, que é o Paulo de Tarso, ali no momento que ele está perseguindo os cristãos, né? Quando ele ainda era Saulo. E ele se faz uma pergunta, que é muito interessante, é muito recorrente, que ele é judeu, né, e considera que o judaísmo é a grande verdade. E a gente tem um movimento cristão que está começando, que ele considera que é uma heresia. E aí ele fala o seguinte, ele fala isso o livro inteiro, nessa parte. Ele fala assim, por que
que eu que estou certo não tenho paz. E esses cristãos que estão errados morrem com paz. Por que eu não consigo ter paz e por que eles que estão errados conseguem ter paz? Conseguem ir para o apedrejamento com a consciência tranquila, sem se irritar, conseguem aguentar todas as truculências tranquilamente e eu não tenho paz. Então eu lembro muito disso que você falou no início, Gabs, sobre a passagem, né, que fala: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo vou lá dar. Né, esse versículo que fala isso, né? Porque essa paz de Cristo, ela é completamente diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente costuma ver a paz justamente como essa coisa que a gente falou, da ausência de conflito, de ter as coisas exatamente como a gente quer. E sendo que a paz que Cristo nos dá é a paz no meio da tempestade. É assim, eu não vou parar a tempestade para você, né? Eu vou te ensinar a passar por ela. É uma paz completamente diferente do que a gente está acostumado. E aí eu acho bastante interessante, porque mais para frente, quando o Paulo está passando por outra situação muito complicada, Abigail aparece para ele e fala aquelas 4 palavrinhas. Ama, trabalha, espera, perdoa. E a gente presta muita atenção no ama, porque a gente sabe que a gente precisa amar. A gente presta muita atenção no trabalho, porque no Espiritismo a gente fala muito sobre essa questão do trabalho. A gente fala muito no perdão, porque o cristianismo é muito baseado no perdão. Mas e essa palavrinha espera? O que ela quer significar? Então, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, né, o que é esse esperar? E o que ele tem a ver com a paciência? Como que a gente vai ter essa paz se a gente não aprender a esperar? Até a paciência de esperar o cumprimento dessas coisas. Então, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Então, assim, suas reflexões estão muito boas, Gabs, estão me provocando aqui vários pensamentozinhos. E desculpa ter te interrompido, vai lá. Não, tá tudo bem. Enquanto você foi falando aí também, eu lembrei de uma coisa. Quando Jesus diz aquela questão de que ele não veio trazer a paz, mas a espada, a gente fica muito encucado, né? Nossa, mas como assim? Não sei o quê. Aí tem muitas interpretações no sentido de que depois que ele veio, realmente aconteceu de, infelizmente, muitas pessoas irem à guerra em seu nome. Infelizmente, isso aconteceu. E é uma coisa que a gente, até hoje em dia, em pequenas guerras no dia a dia, a gente às vezes ainda, eles tratam um irmão, eles tratam uma pessoa por conta por conta de religião. Muitas pessoas fazem isso ainda hoje em dia. Às vezes até a gente faz isso. Às vezes, sem querer, a gente faz isso. Mas a questão quando você olha mais nessa ótica, a questão da espada, que ele não veio trazer uma ociosidade, igual a gente estava comentando mais cedo. Ele veio trazer uma paz, mas que seja ativa. De você, todo dia, você está buscando aquela paz. Mas não só a sua paz, a paz do outro. Só que aí que tá, a gente não precisa mudar o outro para ele ter paz. Se a gente souber ter a paz dentro da gente mesmo, se a gente souber cultivar ela, a gente vai ter os meios para poder fazer o outro entender o nosso ponto e fazer o outro compreender o que é certo do que é errado. E isso, a gente está falando isso, sem saber se a gente está certo também, às vezes, diante de uma situação de conflito. Porque às vezes a gente está errado numa situação de conflito, mas a gente acha que está certo, igual o Paulo achou que estava certo, né? Quando ele ainda era Saulo. Então, aí, logo depois da questão da paciência, vem a questão da parcimônia também, né? Porque a parcimônia, quando você vai olhar Explica pra gente o que é parcimônia. Porque quando eu postei o seu folder falando sobre o tema, algumas pessoas já me perguntaram: o que significa parcimônia? Parcimônia, ela, lá no dicionário, ela pode ser enxergada como uma economia. É uma economia por exemplo, eu vou gastar com parcimônia, com economia, né? Então, acaba que... Mas ela pode ser enxergada também como uma economia de gestos, de pensamentos, de tratamentos. Você consegue fazer as coisas com mais calma, com mais paciência mesmo, né? Então, quando você olha que essa questão da economia, você percebe que, vamos supor, você tem 1 milhão de problemas para resolver. Por exemplo, eu tenho questão da faculdade para resolver, eu tenho, enfim, uma afinidade. Mas às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez. E aí a gente começa a entrar numa situação de ansiedade, que infelizmente eu passo muitas vezes, e não é uma coisa simples de ser considerada. Você fala, nossa,
faz isso que dá certo. Não, não é simples assim. Mas se a gente conseguir, antes de uma situação de ansiedade, a gente conseguir pensar nessa questão da parcimônia, de fazer as coisas com mais economia, de tratar uma coisa de cada vez, a gente consegue ter isso mais. Chegar numa paciência, a gente chegar a conseguir esperar as coisas. Porque se você tem parcimônia com relação a algo, você consegue olhar para aquele problema de uma forma externa. Porque aquele problema às vezes já afeta muito, mas se você observa ele, só ele, e esquece dos outros, pelo menos por enquanto, você consegue enxergar e pôr em prática aquilo que muita gente fala, que é, pensa como que Jesus agiria, o que Jesus faria nessa situação. A gente consegue fazer isso só quando a gente olha para aquele problema em si e dá aquele tratamento especial, fala, olha, eu preciso resolver esse problema. E se a gente tivesse essa consideração com cada problema, de ter essa resolução, a gente consegue começar a ter mais paciência diante das nossas relações pessoais, da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, porque a gente está tratando cada coisa de uma forma, por vez. Tem uma coisa, a cada momento você vai lá e marca um xizinho lá, tá feito, pronto. Não precisa... Uma coisa de cada vez. Isso, um dia de cada vez. E aí acaba que, se você tem esse controle, eu fiz isso aqui, fiz aquilo outro, não precisa ser uma coisa assim, todo dia você vai lá e faz todo dia você vai lá e resolve um problema. Como você diz, você está matando 30 leões por dia. Não, não é assim. A gente, é justamente isso, fazer no seu tempo, entender o seu momento. E nessa jornada, a gente entende o nosso tempo. E se a gente está entendendo o nosso tempo, se a gente está esperando, se a gente está... Igual você falou, Jordana, das palavras de Abigail, se a gente está esperando, a gente consegue fazer os outros 3. Se a gente sabe esperar. Se a gente sabe esperar, mas como que a gente sabe esperar? Se a gente conseguir começar a trabalhar essa espera. Se a gente começar a fazer uma coisa de cada vez. E se a gente começa a fazer uma coisa de cada vez, sabendo esperar, a gente consegue atingir uma paz. Porque a gente, às vezes, vai se deparar com uma situação não tão legal, a gente consegue entender, fala assim, olha, o que eu posso fazer para resolver? A gente vai começar a ter mais esse controle de olhar de fora a situação sem se afetar tanto. Porque o nosso problema maior é que a gente se afeta muito pelas coisas. A gente chega diante de uma situação que está, às vezes, conflitante na sua frente, e você, na hora, você já se afeta, você toma o partido de um lado, você já quer lutar por um dos lados, ou às vezes acontece com você já quer defender seu ponto arduamente, e às vezes isso não é o mais legal. O mais legal é você falar assim, olha, chega na pessoa e fala, olha, amanhã a gente conversa sobre isso, amanhã a gente dá um tempo, porque esse tempo que a gente vai ter, ele é justamente para a gente conseguir pensar, para a gente conseguir olhar para aquela situação e ver como que está, que cada coisa pode ser considerada, né? Onde cada coisa encaixa. Às vezes você vê uma pessoa que solucionou aquele problema, o mesmo problema que você está passando, você consegue na hora, nossa, eu consigo fazer igual, consigo solucionar o meu problema. Então, se a gente tem isso, a gente consegue ter esses momentos de paz, a gente consegue ter a nossa paz interior. E agora, para finalizar, se a gente tem essa paz interior, a gente consegue ver que no mundo ele vai... É como se você fizesse cada um pouco, você está aumentando isso, você está expandindo isso para o resto do mundo. Não precisa que a gente pegue e queira expandir a nossa paz interior para todo mundo. Nossa, você tem que agir dessa forma, porque vai ser assim que você vai resolver. Isso é uma jornada pessoal. Cada um vai tratar de uma forma, cada um vai enxergar um problema de uma forma, porque a gente teve vidas diferentes, teve momentos diferentes, teve vidas passadas em que a gente, às vezes, não estava em contato com aquela pessoa. Então, são coisas que vão influenciar muito nas nossas decisões. Então, se a gente toma esse tempo, tira esse tempo para pensar, é muito bom. E cada um fazendo isso, a gente consegue ter esse mundo mais... cada vez mais completo nesse sentido de paz, né? Porque quando Jesus fala que ele nos dá a paz dele, ele está
Ele está dizendo de uma semente que ele está plantando no coração de cada um. Mas uma semente não é uma árvore. A gente precisa chegar lá e regar. Precisa chegar lá e todo dia, ir lá um pouquinho de cada vez. Porque quanto tempo demora para essa árvore se tornar uma árvore de verdade, né? Quanto tempo para essa semente se transformar numa árvore? É bem demorado, tanto que é por isso que a gente tem muitas e muitas vidas, né? Então, se a gente for lá todo dia regar um pouquinho, não precisa ir lá querer que a semente cresça e vire uma árvore e dê frutos logo de cara. A gente sabe que a gente ainda não é capaz disso. Mas se a gente for lá cada dia um pouquinho, porque a gente vai se deparar todo dia com momentos em que não são, que a gente não tem coisa, que as coisas não estão legais pra gente. Todo dia a gente vai se deparar com momentos assim. Se a gente for lá e regar um pouquinho a cada dia, a gente vai conseguir. Por exemplo, eu daqui uma semana eu vou agir bem de uma forma, às vezes, não tão diferente, mas um pouquinho melhor que seja, já basta. Uma situação igual a que eu estou passando agora, por exemplo. Então, quando Jesus fala dessa questão da paz, ele está mostrando para a gente que tudo que a gente faz, todo o nosso esforço, na hora da caridade, na hora do... Tudo que a gente aprende é para a gente atingir um momento sublime em que vai estar tudo em paz. Mas é aquela paz onde todo mundo trabalha em favor dela, onde todo mundo está a favor do crescimento, da evolução espiritual de cada um. O ápice da nossa evolução, nosso crescimento evolutivo, vai ser quando todo mundo estiver desfrutando dessa paz. Porque aí a gente nisso vai englobar todo o resto. A gente vai amar, a gente vai ser caridoso, a gente vai saber esperar, a gente vai saber ser paciente, a gente vai saber o momento do outro, a gente vai saber o nosso momento também. Então, é muito sobre isso. A gente está prometido para a gente que a gente vai ter um momento na nossa evolução que a gente vai ter paz. Então, basta a gente esperar, mas fazer de forma ativa, tentar nos transformar de forma ativa, nesse sentido de saber esperar, de saber compreender, de ter mais compreensão com o outro, de ter mais compreensão dos nossos próprios atos também. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu peço perdão se eu errei alguma coisa, se eu gaguejei, se eu falei. Mas é isso aí. É que ao vivo é assim mesmo, gente. Ao vivo as coisas acontecem. É muito diferente do que a gente está acostumado. Gabs, isso que você estava falando, e eu tô aqui pensando, tá me provocando muitas reflexões, né? Que é essa questão que você falou da paz ativa. Eu achei um termo muito interessante. Porque ainda pegando um gancho lá no ama, trabalha, espera, perdoa, você vê que antes do espera tem uma palavrinha, que é trabalha. Então, assim, saiba esperar o momento, porque talvez a resposta que eu esteja procurando não vou encontrar ela agora. Então, eu preciso ter a paciência de saber esperar, aguardar essa resposta, mas eu tenho que aguardar essa resposta trabalhando. Não é simplesmente parar e esperar que a situação se resolva, é trabalhar para isso ao mesmo tempo, ter paciência de esperar, porque muitas das vezes, eu estava pensando aqui, a gente não tem a solução para o nosso problema, e a gente precisa buscar essa solução. Mas às vezes nem é questão da gente se perguntar como que eu vou resolver esse problema, porque às vezes a resolução ainda está muito longe. Seria, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer por enquanto? Eu não posso resolver, mas será que eu posso fazer alguma coisinha para atenuar a situação? O que está no meu controle de fazer e o que não está no controle de fazer? Então, assim, quando você estava falando, eu estava pensando em todas essas coisas, assim. Então, é um pouco difícil quando a gente começa a falar, é um pouco diferente, um pouco fora da nossa zona de conforto. Mas eu queria te dizer, assim, que me provocou muitas reflexões essas coisas que você trouxe para a gente hoje. Deu gancho, assim, para ter muitas coisinhas na minha cabeça. E, gente, eu tinha até comentado aqui com ele mais cedo que a Carmen está falando aqui, ó, muito boa a palestra. Tem várias outras pessoas comentando aqui. Mas eu estava até conversando com o Gabs hoje, o tanto que é incrível esses estudos que a gente faz online. Porque eu tô num dia muito fácil, não. Eu tô num dia que eu acordei muito estressada hoje. E aí vem o Gabs falando sobre paciência, sobre parcimônia, sobre todos esses assuntos. Então, Gabs, foi muito bom as reflexões que você trouxe para mim hoje. Assim, a carapuça serviu. E serviu muito bem. Então, assim, você me ajudou bastante hoje com as suas reflexões.
Você gostaria de falar mais alguma coisa, Gabs? Muito Não, difícil chamar ele de Gabriel, gente. Eu costumei chamar ele de Gabs. Aí agora você estava falando, é só uma coisa que eu pensei enquanto estava falando aí, que às vezes a nossa solução para aquele problema está muito longe ainda. Mas vai chegar um momento, às vezes, que você nem está pensando naquilo e a solução cai como uma luva. Às vezes vem e você nem está esperando. Então eu acho que ter essa sensação de que as coisas vão dar certo no momento é muito importante para a gente, né? Eu acho que isso aqui importa mesmo, no final das contas. Né? é aquela coisa assim, né? De esperar com fé. Eu acho que a esperança é isso. É a gente saber esperar uma coisa, mas esperar confiando em Deus. E aí eu acho que essa espera, sabendo que Deus vai fazer o possível, que Deus vai auxiliar, e essa confiança em Deus é que faz a gente não se desesperar frente a um problema, a gente conseguir esperar pela solução dele de forma pacífica, sem ansiedade, sem sofrimento, sem todas essas coisas. Então, realmente um tema que, como você disse, a gente estuda muito e dá muito pano para manga. A gente pode continuar pensando muito sobre isso. Algumas pessoas estão comentando aqui, a Cleusa também trabalha na nossa casa. Parabéns pelas reflexões, gratidão. A Carmen falando aqui, Deus abençoe. A Eliceia falando que gostou muito da palestra. A Virgínia, nossa amiga Virgínia também. Enfim, várias pessoas aqui gostaram muito da sua contribuição para a nossa noite de hoje, Gabs. Então, nosso amigo Vitor apareceu aqui, ó. Gabs é incrível, também acho o Gabs incrível, muito fofo, e uma pessoa assim, gente, não sei se transpareceu aí para vocês, mas que sempre fala desse jeito, com muita calma, com muita paciência, transmite uma paz muito grande, acho que é até por isso que ele escolheu esse tema. Então, Gabs, mais uma vez, agradecer pela sua participação de hoje aqui com a gente, sinta-se muito bem-vindo para voltar de novo, a gente vai se despedir de novo. Tá Vai aparecer mais vezes? Vou, claro. Eu que agradeço pelo convite. Já pode fazer a prece, né? Já? Vamos fazer a prece. Tá bom. E aí, você sai pra prece, Gabs? Faço sim. Então, vamos lá. Vamos acalmar o nosso coração, então, nesse momento. Elevar o nosso pensamento até Deus, que nos ampara sempre, que está sempre junto conosco. Que nosso coração esteja em paz e esteja junto com o Criador. Que a gente possa absorver o máximo de conhecimento dessa noite. Que a gente possa pegar tudo que foi falado aqui e tentar compreender, tentar analisar. Que isso toque nosso coração. Que teu amor, Senhor, possa nos abençoar sempre, nos iluminar. Que teu amor possa iluminar também aqueles que mais necessitam do teu amparo, do teu cuidado. Que você seja conforto a todos aqueles que mais necessitam. Pai de amor, infinita e bondade, te agradecemos por mais essa noite e com a prece que o Senhor nos ensinou, nós damos por encerrado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão espiritual que ainda tanto necessitamos. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos ofensores. Não os deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todo qualquer mal. Que assim seja. Jordana, você tá mutada.
Acontece o tempo todo. Isso é muito comum que a gente pensa. Obrigado por avisar, Gabs. Mas eu estava dizendo aqui. Então, que Deus possa auxiliar todas as pessoas que vão receber o tratamento agora, para que seja para elas um momento de fortalecimento, um momento que elas possam adquirir forças, né, para poder passar por essas dificuldades que a gente tanto comentou aqui hoje. Que Deus possa auxiliar também todos os trabalhadores da nossa casa, está em oração também, para poder criar essa energia. E que Deus abençoe muito você, Gabs, pela sua contribuição de hoje, pela sua noite de trabalho, que você possa se sentir muito acolhido na noite de hoje, muito satisfeito com o trabalho que você desempenhou hoje. E, novamente, a casa está sempre aberta quando você quiser voltar, quando quiser trazer novas reflexões para a gente. Foi um prazer imenso te receber aqui hoje. Então, que Deus te abençoe muito. Nós estamos muito gratos pela sua presença aqui hoje. Sim, Até seja. a próxima oportunidade. Obrigado também. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Espero que estejam saindo com o coração um pouco mais descansado, um pouco mais consolado que chegaram. E que Deus abençoe muito a nossa noite. E semana que vem a gente tem outra live aqui. Então fiquem com Deus. Até mais. Fica com Deus, Gabs. Com Deus também. Tchau, gente. Beijinhos. Tchau.